Dia, turma. Hoje nós vamos dar início à matéria de comprimento de uma circunferência. Na última aula a gente viu a diferença entre um círculo e uma circunferência e os elementos da circunferência. Agora a gente vai ver o comprimento da circunferência. O que seria isso? Seria o tamanho do círculo em volta dele, tá ok? Que é a circunferência em si. Para a gente calcular o comprimento de uma circunferência, tem uma fórmula, tá bom? A página é 149 do módulo 4. Ele deu um exemplo, né? Com 3 alunos, que é Fabiola, Paula e Marta. Fabiola, Paulo e Marta. E cada um tem uma circunferência de um tamanho diferente. E tem o comprimento da circunferência de cada um deles, tá? Aí ele mostrou a circunferência A, que é da Fabiola, a circunferência B, que é do Paulo, e a circunferência C, que é da Marta. Da Fabiola, ele tem 18,85 centímetros, do Paulo tem 9,42 centímetros e da Marta tem 13,82 centímetros. O que é necessário para calcular a circunferência, o comprimento, né? A gente precisa saber o tamanho do raio, que a gente viu na última aula, que é a reta que mede a distância do centro até a circunferência. Então, eu preciso desse tamanho, que é o raio, e também preciso do π. A gente estudou, né, já para trás das matérias, que o π é um número que ele tem o valor de 3,1415. Porém, alguns exercícios, eles adotam o π valendo 3, alguns fazem o π valendo 3,1, 3,14, depende do exercício, tá bom? Agora, quando o exercício não pedir, não te der, né, essa informação do valor do π, a gente não substitui por valor nenhum, deixa o π como π mesmo, tá bom? Então, a fórmula é o seguinte: C, que é a letra que representa o comprimento da circunferência, é igual a 2 vezes o R vezes o π. Então, preciso do raio e do π para fazer o cálculo da circunferência, tá ok? Agora, na página ainda 149, tem os quadros amarelos mostrando como que ele acha o valor do diâmetro, tá? Aí ele mostra, em cada circunferência ele dá o raio. O raio da Fabiola é 3 centímetros, do Paulo é 1,5 centímetros e da Marta é 2,2 centímetros. Aí tá assim. Em seguida, eles dividiram o comprimento obtido pela medida do diâmetro de cada circunferência. Então, o que eles fizeram? Eles arrumaram a fórmula para poder achar o π, tá ok? Porque no exercício ele já deu o comprimento e já deu o raio. Então, o que sobra para a gente achar é o π. Quando ele te der o comprimento e o raio, a fórmula muda, tá? Então, a fórmula, ela movimenta para achar o π. Aí vai ser π igual ao comprimento sobre o diâmetro. O diâmetro a gente estudou que é 2 vezes o raio. Então, se ele te der o raio, para você achar o diâmetro é só você multiplicar por 2, tá ok? Aí ele fez o cálculo do π na circunferência A, B e C. Ao primeiro quadro amarelo, ele pegou o tamanho da circunferência, que é 18,85, e dividiu pelo diâmetro, que é 2 vezes o raio. Então, é 2 vezes o raio da primeira circunferência é 3. Então, 2 vezes 3. Aí ele dividiu 18,85 por 6 e deu 3,142, que é o valor do π da circunferência A. Aí na circunferência B, ele fez a mesma coisa, dividiu o tamanho da circunferência, que é o comprimento, pelo diâmetro. Então, vai ser 9,42. Embaixo, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, é 2 vezes 1,5, que dá 3. Então, 9,42 dividido por 3 dá 3,14. E na circunferência C, o comprimento é 13,82 e o raio é 2,2. Então, embaixo vai ser 2 vezes 2,2. Aí vai ficar 13,82 dividido por 4,4. Aí deu 3,141.
cada circunferência dessa deu um valor diferente. Por quê? Em cada uma delas, o π foi admitido com um valor diferente. Igual eu falei, o exercício ele pode admitir o π valendo 3, valendo 3,1, valendo 3,14, valendo 3,142 ou 3,141. Então, depende de cada exercício. Aí, no caso, a gente achou o valor do π exato de cada uma das circunferências, tá ok? Por hoje é só. Essa matéria é bem tranquila. É só a gente saber aplicar o raio e o π em cada exercício, tá? Na página 151, ele ainda mostra um exemplo. Aí tem um exercício em que ele dá que o raio é 10 e ele usa o π valendo 3,14. Aí tá, a circunferência é igual a 2πr. Então, é 2 vezes o π, que vale 3,14, vezes 10, que é o raio. Quando eu multiplico isso, primeiro eu faço 2 vezes 3,14 e o resultado dessa conta eu multiplico por 10. Aí vai dar 62,8, tá ok? Então, o tamanho dessa circunferência é 62,8 centímetros. Ok, galera? É isso. Aí, o exercício eu vou passar para vocês. É só uma página, é só para aplicar mesmo essa matéria de hoje. E é só. Tenha um bom dia e boa aula. Tchau, tchau.